Bom dia, bom dia. Hoje é dia 16/10/2024. Nós vamos analisar o índice para operarmos no dia de hoje. Ontem, o que ele fez? Eu estou aqui nos 60 minutos. Nós tínhamos esta região marcada, que seria esse candle aqui, que seria o último candle de queda antes da ignição aqui. Não podemos deixar de analisar que aqui a gente também tem esse candlezinho, mas ele veio ser testado com esse candle aqui, certo? Por isso que eu marquei esse candle aqui, junto com este aqui também, que é um candle bastante interessante. Então, o que ele fez no dia de ontem? Ele abriu nesta região aqui, eu fiz uma compra aqui, tá? E carreguei até esta região, que seria o topo, não carreguei até os meus alvos, porque se nós olharmos lá no 1 minuto, nós vamos perceber que ele mudou a característica. Ó, ele subiu, né? Eu fiz uma compra nesta região aqui, tá? Quando ele rompeu esse candle aqui, eu comprei, eu acho que por aqui assim, mais ou menos, tá? E carreguei ele até nesta região aqui, ó, nesse candle aqui, porque ele subiu, fez esse candle aqui de queda, tentou cair, não conseguiu. Subiu, não teve força para romper o topo aqui, ó, certo? Não teve força para romper aqui. Quando ele não teve força, fez esse candle aqui, eu saí da operação. Olha o que ele fez aqui depois, ó, né? Ele rompeu este fundo, voltou lá, testou esta região aqui e voltou a cair, porém não teve força para cair. O que ele montou aqui? Montou um ponto de liquidez. Quando ele montou um ponto de liquidez, ele explodiu aqui para cima, rompeu daí esse topo aqui, pegando a liquidez deste topo aqui. Quando ele pegou a liquidez deste topo aqui, ele veio derretendo, certo? Não peguei esta movimentação aqui, fiz uma operação nesse candle aqui, tá? E carreguei até esse Fair Value Gap aqui, ó, certo? Foram essas as operações que foram feitas no dia de ontem, tá? E para hoje, o que nós esperamos? Voltamos lá nos 60 minutos e vamos ver que ele consolidou ontem no final do dia. Lembrando que hoje nós já vamos operar no contrato novo, que é o contrato Z, tá? Então, já não, o V já não tem mais tanta liquidez. O que ele está fazendo aqui, ó? Ele está fazendo tipo um triângulo, ó. Ele montou liquidez aqui agora, ó. Aqui. Ele montou liquidez aqui. Eu tenho liquidez nesta região aqui, certo? E aqui também é região de liquidez. Que ele, para ele subir, né, ele vai vir buscar essas liquidez que a gente tem aqui, tá? Ele pode cair antes de subir, sim, ele pode cair antes de subir. Essas regiões aqui me interessam, certo? Me interessam como alvo para minha compra. Nesta região eu tenho a média de 200 do 60 minutos. Vamos lá nas médias. Ó, aqui eu tenho a 200 dos 60 minutos. Se eu fizer alguma compra, tá? Eu vou tentar carregar até aqui. Se nós olharmos as médias, ó, a de 20, a de 9 e a de 80, a minha 80 é exponencial e as outras são todas aritméticas, estão todas consolidadas, estão todas juntas. Então, ele pode sim estar montando já um cenário para que ele suba. Isso aqui pode ser um fundo duplo, certo? E se ele for um fundo duplo, nós temos aqui alvo do fundo duplo, traça fibo do fundo ao topo, primeiro alvo, põe o 61, ó, dá lá em cima, segundo alvo, põe o 50%, vai dar bem próximo da média de 200. E o terceiro alvo vai dar lá em cima, também num ponto de interesse, uma região de interesse que nós temos. Então, pode ser que ele já esteja formando a subida dele, certo? Para ir buscar o quê?
para ir buscar este topo aqui novamente. Porém, eu tenho quebra de estrutura nos 60 minutos aqui, e aí eu traço uma fibo desse fundo nesse topo que está sendo protegido, lá na média de 200, eu tenho exatamente os 50%, tá? Tenho bem certinho 50%. Então, aqui ele pode sim, na subida, segurar. Então, se eu fizer compras, eu vou tentar trazer até a média de 200 dos 60 minutos, certo? E se eu fizer vendas, eu vou tentar trazer até este fundo aqui, que me interessa. Eu tenho alvos aqui mais embaixo? Tenho, mas tá muito longe agora, né? Eu não sei se ele, ó, daqui, aqui são 3.000 pontos, aqui são 1.600 pontos. Então, esta região é uma região bem interessante para a gente trazer os nossos alvos, caso a gente faça uma venda, certo? Vamos para os 5 minutos. Ó, os 5 minutos, nós temos a média de 200, segurou aqui, ó, ontem o dia inteiro, certo? Então, para que ele caia, eu preciso que ele rompa este fundo aqui, ó, certo? Porém, eu tenho muita liquidez aqui. O que ele pode fazer? Ele pode simplesmente abrir aqui embaixo, fazer de conta que vai cair, né? E subir. Ele pega a liquidez, então ele pega aqui a liquidez para ele subir, buscar níveis mais lá em cima. Então, ele abre aqui, ó, eu tenho liquidez aqui e tenho liquidez aqui também, ó, certo? Então, ele pode abrir aqui, vir aqui, pegar a liquidez e começar a fazer um movimento de alta para ir lá em cima. Ele pode também abrir nessa região, testar as médias aqui, enquanto isso as médias descem, né, cruzam a 200, para aí voltar a cair. Para ele subir, ele precisa romper esse topo aqui, ó. Aqui. Ele precisa romper esse topo aqui, ó. Certo? Tá vendo? A gente tá bem numa consolidação. Então, para ele dizer que sobe, ele precisa romper esse topo. Para ele dizer que cai, ele precisa romper esse fundo. Então, ele já pode abrir aqui, tá? E voltar a testar as médias para subir. Como ele pode abrir aqui, pegar liquidez para cair. Então, sempre tem que olhar esses pontos que a gente marca como captura de liquidez. Então, ele pode pegar liquidez para voltar a cair, como ele pode pegar liquidez embaixo para pegar dinheiro, né? Para voltar a subir. Esse candle aqui dos 5 minutos é um candle bem interessante, ó. Esse candlezinho aqui, ó. E aqui, ó, eu tenho um Fair Value Gap, certo? Porém, esse Fair Value Gap já foi testado por este movimento aqui. Então, este Fair Value Gap não tem mais efeito. Ele já foi balanceado. Eu tenho esta região aqui embaixo que pode ser que ele venha testar. Essa aqui. Certo? Então, o movimento pode vir e parar aqui. Então, se fizermos alguma venda, tá? Eu falei que eu ia trazer até aqui. Esse seria o melhor cenário. Porém, quando ele chegar neste ponto aqui, nós precisamos analisar o que o preço está nos dizendo, para ver se a gente mantém a operação ou se a gente sai da operação e carrega até essa região aqui. Então, sempre ficar de olho na força dos candles. Então, seria isso que nós temos pro dia de hoje, né? Vamos olhar as médias dos outros tempos gráficos. Então, dos 5 minutos, a gente está vendo que está bem junta, é a melhor situação para nós operarmos. No 2 minutos, eu também tenho ela bem estreita, tá? Do 15 minutos, eu tenho a média de 15 aqui, que ela ainda não virou para cima. E olha onde é que ela está, naquela região que eu falei que tem um candle interessante. Pode ser, então, que o preço venha, bata nela para subir, e aí ela vire para cima. Nos 60 minutos,
é aquela situação que nós já olhamos, que também está bem, a média de 20 já inclinou bem para cima, certo? Ó, tá vendo? É a primeira vez, aqui ela inclinou para ir buscar 200. Então aqui ela também já inclinou, ela teria que passar agora a 80 para vir buscar a 200, certo? No 240, ó, no 240 eu tenho a média de 9 aqui e a média de 20 aqui. A média de 20 ainda inclinada para baixo, mas a média de 9 já inclinada para cima, tá? Aqui, a média de 200, ó, a média de 80 cruzou a média de 200, certo? E a média de 200 querendo inclinar para baixo. Então, eu tenho um cenário ainda de continuidade de rompimento de estrutura, um cenário de baixa. Por quê? Porque o meu topo protegido, esse aqui, ele não foi rompido ainda, certo? Então, eu só vou confirmar que ele rompeu estrutura, tá querendo fazer nova estrutura quando ele romper esse topo aqui. Por enquanto, eu estou trabalhando numa estrutura de baixa. Então, se eu estou trabalhando numa estrutura de baixa, os meus alvos de compra serão nessas regiões aqui que eu falei, certo? E no diário, nós temos na região que eu falei a média de 20 do diário, certo? Junto com a média, então, de 200 dos 60 minutos. Se for fazer compra, eu vou carregar até aqui. Se for fazer venda, eu vou carregar até aqui. E é isso que a gente tem para hoje. Espero que eu consiga ajudar vocês a tomar as decisões para fazer as operações no dia de hoje. Lembrando que cada um clica, cada um sabe o que vai fazer, cada um tem o seu setup. Eu passo regiões de interesse e o que ele possa vir a fazer. A gente não sabe o que o mercado faz. Nós trabalhamos com probabilidades. Então, nós não temos certeza absoluta de nada, certo? Então, desejo boa sorte para todos. E se gostou do vídeo, dá um like aí e indica para amigos para que a gente possa atingir mais pessoas e ajudar maior número de pessoas possíveis. Tenha um ótimo dia.